el justo és aquele que vive por la fé, vive apoiado na palavra de Deus, amém? Nadie é perfeito, todos cometemos erros, todos falhamos, todos nos equivocamos na vida, amém? Pero através da fé em Jesus, atenção, presta atenção, não basta ter fé, não basta simplesmente crer em Deus, não basta ter uma religião, isso não resolve nada, porque todos têm religião, sin embargo, muita gente vive sofrendo, muitos creem em Deus, mas também vivem sofrendo, vivem com problemas, mas através da fé em Jesus, a fé em sua palavra, em suas promessas, nós outros somos justificados, amém? Nos tornamos límpios, puros, delante de Deus, amém? Se você vive apoiado em la palavra de Deus, se você se apoia em Deus, em Jesus, em suas promessas, e não mira para a situação que você está vivendo, não mira para as circunstâncias, para as dificuldades, para os problemas, senão para as promessas de Deus, você vai a sair adelante, você vai vencer os problemas, amém? Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a situação, você nunca pode pensar que Deus lhe ha abandonado, que Deus se ha olvidado de você, que a Deus não lhe importa. Não, você não pode dar lugar a los pensamentos negativos, a los pensamentos de dúvidas, simplesmente porque você está passando por algum problema, alguma dificuldade neste momento. Os problemas são coisas inerentes da vida, é algo natural. Todos passamos por problemas, todos passamos por lutas, amém? Pero os problemas não significam que Deus nos haja abandonado, que Deus se haja olvidado de nós outros, não. Os problemas não são para que nós outros abandonemos a fé, abandonemos a batalha, de nenhuma maneira, ao revés, são em los momentos mais difíceis da vida, são em las horas de lutas, de tribulações, dificuldades, que mais necessitamos poner a fé em ação, perseverar, clamar, buscar a Deus, amém? Porque quando você persevera em la fé, quando você luta, você demonstra a Deus uma total confiança nele, amém? Los héroes de la fé del passado, los hombres de Deus del passado, eles também tiveram problemas, eles também sofreram injustiças, eles passaram por lutas, pero nunca desistiram da batalha, nunca abandonaram a fé, nunca se rebelaram em contra de Deus, amém? A Bíblia disse que Satanás hiriu a Job desde a planta de los pés hasta el alto de sua cabeça. Job foi um homem que de tener todo, de repente lo perdeu todo, ele se enfermou, ele tinha várias enfermidades, problemas, sua família foi destruída, sua economia foi destruída, ele perdeu todo, pero em nenhum momento Job abandonou a fé, em nenhum momento Job se rebelou em contra de Deus, porque ele sabia, ele conhecia a fidelidade de Deus, sabia que Deus era fiel, e se ele permanecer fiel, Deus ia a honrá-lo, Deus ia a sacá-lo daquela situação, amém?
Muitos intentaram acusar a Job de muitos errores, muitos pecados, pero Job andava de acordo com Deus. Ele perseverou em la fé, e Deus cambiou a situação de Job. Depois de tantos problemas, tanto sofrimento, Job foi fiel, buscou a Deus, e Deus restaurou seu corpo, Deus restaurou sua família, Deus restaurou sua economia, Deus lhe deu o doble de todo o que ele havia perdido. Amém? Compreende você? Todos já escutaram falar da paciência de Job, verdade? Sim ou não? Ele foi paciente, ele foi perseverante, porque ele sabia em quem estava apoiado, ele sabia em quem estava sua fé. Sua fé não estava em uma religião, em uma tradição, em uma costumbre, em um homem. Sua fé estava em Deus. Ele confiava na justiça de Deus e sabia que Deus em nenhum momento ia a desampará-lo, ia a defraudá-lo. Amém? Incluso disse a Bíblia que Bildade proclamou a justiça de Deus. Bildade, que era um dos amigos de Job, dijo assim: hasta quando hablarás tales coisas, e las palavras de tu boca serão como vento impetuoso? Acaso torcerá Deus el derecho, ou perverterá el Todo-Poderoso la justiça? Então se verifica usted uma coisa: Deus, ele jamais perverterá el derecho, la justiça. Ele jamais vai desamparar aquele que permanece fiel. Passe lo que passe, venga o problema que ser, você necessita confiar em Deus. Amém? E ele dijo assim, dijo mais: se tu de manhã buscares a Deus e rogares ao Todo-Poderoso, se fores límpio e recto, certamente logo se despertará por ti e hará próspera a morada de tu justiça. Amém? Nós outros temos sempre que estar com nossa fé posta em Deus. Nunca podemos desanimar da batalha, da luta. Amém? Eu sei que há pessoas aqui passando por momentos difíceis. Você está em la fé, você crê em Deus, você é uma pessoa que crê em Deus de todo o seu coração, pero quizás você esteja sofrendo uma injustiça em seu trabalho, uma injustiça em sua casa. Quizás você esteja enfermo, muito enfermo, e você se sente defraudado por esta situação. Pero se você se aferra a Deus, se apega a Deus, clama a Deus, persevere na fé, você vai sair adelante, porque Deus, Ele não vai a torcer na justiça. Amém? Se você é fiel e lo busca de coração, Ele vai responder. Incluso o Senhor Jesus, isso na parábola muito importante, acerca da importância de la persona nunca desmaiar, nunca desanimar em la fé. Ele falou que havia uma viúva que tinha uma causa contra seu adversário, e havia um juiz que era malo, injusto, um juiz que a ele não lhe interessava nada, não temia a Deus, não respeitava os homens, não tinha consideração com nada, só estava interessado em sua própria vida. E aquela viúva
dependia del juez. E nesta parábola, Jesus, ele compara a las pessoas afligidas, desesperadas, injusticiadas a uma viúva, porque uma viúva, que recurso tem uma viúva? Uma viúva não tem a nadie. Ela perdeu seu marido e não tem a nadie por ela, nada que ela proteja, que ela ampare, que ela ajude. Tem poucos recursos econômicos. Assim eram as viúvas em la época de Jesus. Eram muito desprotegidas, desamparadas, muito necessitadas. E Jesus compara a uma viúva a toda a gente que está passando por uma injustiça. Porque neste mundo em que nós outros vivimos, desafortunadamente, nadie se interessa por los problemas de los outros. Sim ou não? Você que está passando por um problema, a quem você vai acudir? Quando a pessoa mais necessita, os amigos desaparecem. Não podemos contar com nada, pero com Deus podemos contar. Ele é o amigo fiel. Amém? Ele é o amigo que em nenhum momento nos volve a espalda, que está sempre listo para socorrer-nos. Esta viúva não tinha amigos, não tinha nada, e dependia daquele juez, que era malo, pero era uma mulher de fé, era uma mulher de determinação, de perseverança, e ela tocava todos os dias na porta daquele juez, pedindo-lhe que rusgara sua causa contra seu adversário. E o juez não queria. Ele não temia a nadie e não queria rusgar sua causa. Pero ela não desistia e sempre tocava sua porta: Senhor juez, rusga-me causa, rusga-me causa, rusga-me causa. E ela insistiu tanto, ela perseverou tanto, que chegou um momento que aquele juez, que era malo, que era injusto, que não temia a Deus, que não respeitava homem, ele disse: eu vou rusgar a causa desta viúva, para que ela não venga de contínuo e agote-me paciência. Já não aguento mais, já não suporto mais que esta viúva me esteja molestando, vou rusgar sua causa. E finalmente o juez rusgou a causa da viúva e ela pôde resolver seu problema. Amém? Ela prevaleceu, ela venceu através de quê? La perseverança, la persistência, la determinação que ela tinha. Ela não tinha a nada por ela não tinha amigos que pudera contar, não tinha recursos econômicos para pagar ao juez, não tinha nada, pero tinha dentro de ela uma fé, um espírito de perseverança, e ela logrou vencer aquela situação através de sua fé. Amém? E Jesus dijo assim: oíd lo que dijo el juez injusto. Acaso Deus não hará justiça a seus escorridos que clamam a Ele dia e noite? Se tardará em responder-lhes? Os digo que pronto lhes hará justiça. Amém? Acaso não hará Deus justiça a seus escorridos que clamam a Ele dia e noite?
Às vezes parece que Deus está tardando em responder, pero Deus não tarda. Não é que Deus esteja tardando, é que temos que compreender que nós outros travamos uma batalha espiritual, uma batalha em contra das forças do inferno, e Satanás está sempre ponendo travas, ponendo obstáculos, tentando impedir que a bendição de Deus chegue à nossa vida. Me compreende você? Ele sempre tenta pôr travas, dificultar as coisas. E nós outros temos que perseverar em oração, lutar em oração, ser constantes em oração, nunca desistir de nossas metas, nunca desistir de nossos sonhos. Aquela viúva perseverou e pudo revertir a situação que estava vivendo. E será que Deus, que é diferente daquele juiz, Deus que é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Deus que é Padre, que quer o melhor para nós outros que somos seus filhos, será que Ele nos juzgará sua causa, se você luta, se você persevera em la fé? Sim ou não? Na verdade, é que, desafortunadamente, muita gente quer as coisas fáceis, muita gente quer facilidade, muita gente não quer lutar, não quer sacrificar, muita gente quer que as bendições de Deus caigam do céu, muita gente quer chegar aqui um domingo por la manhã, a ser uma oração e já resolver todos os problemas. Não é assim. Nós outros temos que perseverar em la fé, temos que pôr por obra a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ser fieles a Deus, clamar a Deus, perseverar, para que pouco a pouco, passo a passo, vajamos vencendo os problemas, cambiando a situação. As conquistas não são de la noite a la manhã, não é de um dia para outro, amém? Nadie conquista as coisas fáceis. Não pense que apenas com uma oração que hagamos aqui, seus problemas se vão resolver. Não é assim. Nós outros oramos, perseveramos. Por que é necessário que você haga um tratamento espiritual, que você participe das cadenas, que você venha todos os domingos, persevere? Por quê? Porque não é fácil, não é de um dia para outro. Imagina você, quantos de vocês han vivido durante anos dominados por vícios, dominados por complexos, malos pensamentos, sentimentos negativos, sentimentos de inferioridade, depressão, dominados por um espírito maligno. E é importante que você participe das orações, participe da cadena, venga nos domingos, para que cada domingo você fortaleça mais sua fé, você aprenda mais de Deus, você busque mais a Deus, e você passo a passo vá vencendo os traumas, os complexos, os pensamentos negativos, os medos, as dúvidas, para que assim você finalmente pode tomar possessão da vitória. Amém? Você tem que querer tornar-se uma nova criatura, uma nova persona. Você tem que querer de verdade vencer este problema que você está vivendo.
vencer esta batalha espiritual que você está vivendo. Quizás você, quando está aqui em la igreja, você se sente cômodo, você se sente bem, contento, pero quando você chega à sua casa, começam os pleitos, começam os problemas, e você se desanima. Não, você não tem que desanimar-se, você tem que seguir lutando, perseverando, orando, clamando, para que o Espírito de Deus pueda transformar sua casa, transformar sua família, liberar dele espírito de pleitos, dele espírito de vício, dele espírito de miséria. Amém? Se aquele juiz, que era malo, injusto, que não queria juzgar a causa da viúva, ele foi vencido através da perseverança da viúva, muito mais Deus vai manifestar-se na vida de aqueles que são constantes em la fé, que perseveram em sua fé. Amém? Você tem que perseverar em sua fé, em nenhum momento desanimar. José, como já hemos falado aqui em outras ocasiões, José, ele era escravo em Egipto, ele foi injusticiado por seus irmãos, foi vendido como escravo, pero ele temia na fé, ele teria uma visão de Deus, ele teve um sonho, ele não desistiu de seu sonho, ele confiou em Deus, ele foi fiel a Deus, ele não se entregou ao pecado, não se entregou aos prazeres de los egípcios, a los ídolos de los egípcios. Ele mantuvo sua confiança, sua fidelidade em Deus. Tardaram 13 anos, não foi de um dia para outro, 13 anos, pero José, de escravo, se tornou governador de Egipto. Amém? Me explica o senhor? E você pode muito, quizás você esteja pensando algo muito pequeno, você esteja buscando melhorar sua vida econômica, melhorar no trabalho, melhorar seu negócio, pagar uma deuda, liberar-se de um vício, curar-se de uma migraña, de um dolor. Pero o que Deus quer assim em sua vida, na vida de todos, é algo muito mais grande de lo que você pode imaginar. Amém? Pero não será de um dia para outro, não será de uma semana para outra, de um mês para outro, não vai cair do céu. Você tem que manter-se firme em sua fé, confiado, apoiado em Deus, perseverar, buscar constantemente, buscar em primeiro lugar agradar a Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão añadidas. Amém? Deus lhe dará tudo, Deus juzgará sua causa também. Amém? Deus hará uma transformação total e completa em sua casa, em sua família, em sua vida personal, em sua saúde, em sua economia. O que Deus quer para seus filhos é que todos tenham vida e vida em abundância. Amém? Pela vida em abundância não se conquista sem que haja sacrifício, sem que haja renúncia, sem que haja entrega, sem que haja fidelidade a Deus. Amém? Compreende você? Por isso você tem que lutar. Se você crê em lo que estamos falando, se você crê
em la promessa de Deus, em la palavra de Deus, você pode estar seguro que Deus vai fazer uma obra muito grande em sua vida, muito grande em sua vida. Amém? Muito mais grande do que você pode imaginar. Pero cruzando os braços não vai acontecer nada. El hecho de simplesmente venir à igreja, escutar a palavra, não vai resolver nada. A palavra tem que ser posta por obra. Amém? As lutas vendrão, dificuldades, aflicções, persecuções vendrão, pero você necessita seguir firme em sua fé para que você possa vencer. Estou seguro que Deus vai ser uma coisa muito grande em sua vida, uma obra muito grande. Amém? La verdade, eu não posso dizer o que Deus vai fazer. Eu tampouco posso imaginar o que Deus hará em sua vida, pero o que Ele hará será algo muito grande. Se você entrega a Ele seus caminhos, se você entrega a Ele sua vida, seus pensamentos, Ele 100% de sua vida em las manos de Deus. Se você passa a viver apoiado unicamente em la palavra de Deus. Amém? Deus hará com você o que Ele hizo com José. Deus hará com você o que Ele hizo com Davi. Quem era Davi? Davi não era nadie. Davi era um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas. Que na época, não? Os pastores de ovelhas, não? Eram aquelas pessoas que não tinham muita qualificação, aquelas pessoas que supostamente não serviam para outras coisas, não tinham a preparação. E hasta os padres de Davi, hasta o padre de Davi, Isaí, não creia muito em Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. E quando Davi foi a visitar seus irmãos que serviam ao exército de Israel, ele encontrou uma situação feia, um clima pesado, porque havia um gigante que afrontava ao exército de Israel, chamado Goliat, e todos tinham medo de enfrentar o gigante, todos miravam para o tamanho do gigante, e Davi, que era um jovencito, com pouca experiência na vida, pero ele confiava em seu Deus, e ele viu que através da fé ele podia vencer aquele gigante. Todos lhe teriam medo, pero ele foi enfrentar o gigante, ele foi enfrentar, ele hizo seu sacrifício, e Deus lhe deu a vitória, ele venceu o gigante. Amém? Aquele problema, aquele gigante, isso de Davi, um herói. Amém? Imagine você, se não houver aquele gigante. Aquele problema foi o que hizo de Davi um herói em Israel, porque ele pôde vencer o gigante, o que todos teriam medo, nada teria valor de enfrentá-lo. Ele o enfrentou e o venceu através do poder de Deus. Amém? Então, o problema, muitas vezes, são oportunidades que temos para que podamos manifestar a fé e conquistar as coisas grandes de Deus. Amém? Aquele gigante foi a oportunidade de Davi. E talvez este problema que você esteja passando seja a sua oportunidade também. Davi mais tarde se tornou o rei de Israel. Amém? Pero tudo começou com o quê? Com aquele gigante. Amém? Tudo começou com aquele problema.
pero Davi não huyó de la batalha, não hizo como seus hermanos, não hizo como os demais. Ele enfrentou, ele confiou e Deus lhe deu a vitória. Amém? E este problema que você está passando pode ser a oportunidade que você está tendo para grandes conquistas em sua vida. Se você se rinde a este Deus vivo de todo o seu coração, se você se entrega a Ele e passa a viver apoiado em sua palavra. Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Você que quer, e nesta manhã, assumir um compromisso com Deus. Você que quer, nesta manhã, entregar sua vida a este Deus vivo. Amém? Você que está disposto a não bajar os braços, não tirar a toalha, não desistir da batalha. Você está disposto a lutar em contra deste problema que você está vivendo. Você não vai desistir. Você vai vir todos os domingos, vai lutar, vai perseverar, vai clamar e vai pôr por obra a palavra de Deus. E Deus vai manifestar-se em sua vida. Amém? Se você quer entregar-se a Ele de todo o seu coração e assumir este compromisso com Deus, venha aqui adelante que vamos orar em seu favor agora. Vamos assumir este compromisso com Deus. Vamos fazer esta aliança com Deus. Esta aliança com Deus. Ponga-se de pé aí onde você está. Você quer entregar sua vida. Ponga a mão em seu coração. Cerre os olhos. E vamos falar com Deus agora. Nosso Deus e nosso Padre. Eu sei que tus olhos, Senhor, sempre estão atentos e permanecem postos em nós outros. Tus ouvidos estão listos para escutar nosso clamor. Muitas vezes tu povo passa por momentos difíceis, passamos por lutas, choramos, gemimos, pero o Senhor jamais nos desampara, jamais nos deixa solos, Senhor. Tu estás sempre atento a nossas necessidades. E muitas vezes, as lutas, os problemas, se tornam grandes oportunidades para que manifestemos nossa fé, nossa confiança, para que perseveremos em la fé. E aqui, Senhor, estão estas pessoas de pé em tu presença, pessoas, ó Deus, que saem neste exato momento, estão sofrendo uma angústia, estão sofrendo uma aflição, um problema, dominadas por um vício, dominadas por malos pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de inferioridade, traumas que han sofrido, abusos que han sofrido desde sua niñez, rechaços, pessoas que se sentem rechaçadas por los hombres, rechaçadas por sua própria família. Pero Senhor, elas não foram rechaçadas por el Senhor. Elas estão aqui nesta manhã
porque foram traídas por tu Espírito, Senhor, para que sua fé fora despertada, avivada, porque José, meu Padre, eu tenho a mais absoluta certeza, eu tenho plena convicção, que o que o Senhor quer assim na vida destas pessoas é algo mais grande de lo que podamos imaginar, é mais grande de lo que eles vieram a buscar, do que eles estão pedindo. Espírito Santo, tu conheces, Senhor, as lágrimas de tu povo, quizás nem a família se dê conta de suas lágrimas, porque és em la cama, em las noites, que as lágrimas vêm, lágrimas de tristeza, de angústia, de desesperação, de frustração, de ansiedade. Há pessoas, meu Padre, que se sentem inúteis, como se não tiveram nenhum valor, como se não servira para nada e para nada. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo de aparência, de fachada, muitas vezes levando na sonrisa em seu rosto, pero seu coração está um verdadeiro llanto, seu coração está herido, está quebrado. Vem, Espírito Santo, vem, entre nestas vidas, transforma estas vidas, meu Senhor, em nome de Jesus, porque para nós outros és uma honra saber que somos tus filhos, saber que não estamos solos, Senhor, saber que tu estás conosco, nos sentimos honrados, meu Padre, porque sendo criaturas tão pequenas, tão insignificantes, o Senhor nos recebe em tu reino e nos torna verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. Ó Espírito Santo, te adoramos, meu Senhor, te adoramos, ó Santo de Israel, porque tu eres, Senhor, nosso único Deus, nosso único Rei e Senhor, digno de honra e de glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.